Nada nos separará desse amor, Senhor. Nada nos separará. tem para conosco. Ele é infalível. Ele superou todas as coisas, Senhor, porque foi entregue lá na cruz do Calvário, por mim, pela nação, pelo povo,
por todos nós, Senhor. Foi entregue lá, é um amor perfeito. É aquele amor que descreve, Senhor, em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa tal maneira foi algo sobrenatural. É inexplicável. Mas é o teu amor, Senhor. Aquilo que nós sentimos dentro de nós. Esse amor supremo que nos conduz a cada dia caminhar na verdade. A cada dia estar perto de Ti, Senhor. Aleluia. Nós Te louvamos, Espírito Santo. Com cordas de amor o Senhor nos amarrou. O Senhor nos enlaçou. E a Tua palavra diz que o cordão de 3 dobras não se rompe. Porque a terceira corda é o Senhor, Pai, que nos enlaça com esse laço de amor. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo. Glórias a Teu nome, Senhor. Não sei mais viver sem Tua presença. Como a terra precisa da chuva, preciso de Ti. Os Teus olhos são como fogo, Teu olhar me consumiu, Teu amor não me condenou, me conquistou. Aleluia. Não sei mais viver sem Tua presença. Como a terra precisa da chuva, preciso de Ti. Os Teus olhos são como fogo, Teu olhar me consumiu, Teu amor não me condenou, me conquistou. Eu pertenço a Ti, Teu sangue me comprou, com cordas de amor, Você me amarrou, estou preso ao Teu amor. Eu pertenço a Ti, Teu sangue me comprou, com cordas de amor, Você me amarrou, estou preso ao Teu amor. Com cordas de amor, Você me amarrou, com cordas de amor, Você me amarrou, Teu olhar me capturou, Teu olhar me capturou, Jesus, eu pertenço a Ti, Teu sangue me comprou, com corda de amor, Você me amarrou, estou preso ao Teu amor. Eu pertenço a Ti, Teu sangue me comprou, com cordas de amor, Você me amarrou, estou preso ao Teu amor. Eu pertenço a Ti, Teu sangue me comprou,
Hoje o Senhor te dará uma oportunidade de você pertencer a Ele também. De você dizer, hoje eu decido, tomo uma posição e recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Você que está aí na sua casa, minha família que está ouvindo aqui esse louvor, que vai ouvir a palavra, é tempo de voltar para Jesus. É tempo de se arrepender. Não largue a rede. Não largue a rede. Você que está na presença do Senhor, não largue a rede. Mas você que ainda não está, Jesus te chama para você ser parte dessa família que é maravilhosa. Aleluia, Jesus. Glória ao Senhor. Aleluia. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar.
Volte para o arauto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o arauto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te Aplauda ele lá em cima, você que está aí. Aleluia. Não, estava sem. Eu tirei. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus pela bênção de estarmos novamente aqui. Entendemos que cada dia, cada momento nessa terra, vividos aqui, são bênção de Deus para nós, é graça de Deus, é bondade de Deus nos conservar com vida e com saúde. Por isso nós agradecemos ao Papai do Céu por tudo isso. E como foi nos dado novamente a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus, depois de estarmos adorando o Senhor, louvando o seu santo nome, nós vamos continuar a nossa palavra de terça-feira. Nós estamos falando nesses dias sobre a volta de Jesus. Nós sabemos que o tempo em que vivemos são tempos profetizados pelo Senhor e assim também pelos apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, que descreveu de uma maneira um pouco mais abrangente como seria os homens, por exemplo, dos últimos dias. Jesus nos falou daquilo que iria acontecer antes da sua vinda. Sinais como fome, terremotos, guerras, rumores de guerra, falsos profetas e muitas outras coisas, sinais nos céus e na terra antes da sua vinda. E por isso é importante nós estarmos atentos para isso, porque tiramos da própria experiência dos apóstolos que eles também pediram para o Senhor falar sobre isso, de como seria os últimos tempos e que sinais seriam antes ou aconteceriam antes da sua volta. E o nosso Senhor, é claro, ele mostrou aos discípulos. Houve o desejo dos apóstolos saber sobre isso e também, é claro, de Jesus revelar essas coisas. Nós vamos abrir a Bíblia. Na segunda carta de Pedro. A segunda carta de Pedro. A segunda carta de Pedro são 3 capítulos, e os 3 capítulos, propriamente dito, o apóstolo Pedro, ele vai falar aos seus ouvintes, aos irmãos, aqueles que naquele tempo estavam sendo ensinados acerca de Jesus, dos seus ensinamentos,
mas também do seu retorno, da sua volta. E chegou o nosso tempo, chegou os nossos dias, esses ensinamentos, pela graça e misericórdia de Deus, para também nós estarmos sendo ensinados acerca disso. Abra sua Bíblia aí, então, em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2. Ele vai dizer assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Vamos orar. Pai, nós te louvamos pela oportunidade nos dada hoje de compartilhar a Tua palavra e assim, Senhor, levar os nossos irmãos ao entendimento necessário acerca desse tempo que nós estamos vivendo e como nós devemos viver nos dias de hoje. Pedimos a Sua bênção, que o Teu Santo Espírito nos ensine nesta noite, que Ele venha falar aos nossos corações, como também fazer-nos relembrar aquilo que já aprendemos, para que esteja sempre em nossos corações. Pai, pedimos porque necessitamos, porque somos dependentes de Ti, da Tua presença em nosso meio, da Tua direção, da Tua sabedoria, da Tua graça, da revelação do Senhor para nós. Ajude-nos nessa hora, para que no período em que nós estivermos assim compartilhando, sejamos edificados, para estarmos muito mais atentos, vigilantes, e assim, Senhor Deus, preparados para esse tempo e para a volta de nosso Senhor Jesus. Eu peço isso nessa noite em nome de Jesus. Amém. A Bíblia, no capítulo 2 de 2 Pedro, ele começa dizendo assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Que tipo de ensino, então, o apóstolo Pedro está fazendo referência aqui, a que esses falsos profetas estariam falando e levando aqueles, é claro, muito dos salvos em Cristo Jesus, podemos dizer assim, os novos na fé, a deixarem princípios importantes que o Senhor Jesus, como os apóstolos, ensinaram. Que coisas eram essas? Que ensino eram esses? Há um exemplo muito interessante aqui no capítulo 3. O capítulo 3 diz assim: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembrança na vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão os escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem de que de longo tempo houve céu, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus.
pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Era esse tipo de ensino que esses falsos mestres já estavam envolvendo muitos naquele tempo, dizendo: olha, desde que existe céu, e a gente tem ouvido falar acerca da volta de Jesus, e Ele até agora não voltou. Estavam começando a causar problemas no seio da igreja com respeito à vinda de Jesus. Sabemos que muitas outras coisas estava sendo naquele tempo debatido, e alguns até divulgavam, ensinavam como sendo a verdade. Eis aqui a necessidade do apóstolo estar falando aos irmãos e dizendo: irmãos, olha, lembrem do que foi ensinado, para que vocês não venham cair nas ciladas do diabo, através desses falsos mestres, essas falsas doutrinas que estão começando a ser agora disseminadas, de ser divulgada agora no meio de vocês. E por isso, queridos, eu quero dar ênfase a três pontos importantes dentro de tudo isso aqui. Primeiro, observamos que o versículo, ele diz assim, no 2 Pedro, capítulo 3, verso 9: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, a primeira coisa a se observar é que esses homens de Deus, eles tinham uma preocupação para que aqueles que foram salvos em Cristo Jesus, que vieram ao arrependimento por meio do conhecimento e da revelação do Senhor, eles vivessem uma vida de acordo com aquilo que eles aprenderam do próprio Senhor Jesus. E a primeira coisa é cultivar o caráter cristão, ou o cultivo do caráter cristão. Em Efésios, capítulo 4, vamos abrir em Efésios, capítulo 4, 17. Capítulo 4. Do verso 17, versículo 17. Isto, portanto, digo no Senhor e testifico que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheio à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele foste instruído, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompem segundo os desejos do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedente da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros.
Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenhais com que acudir aos necessitados. Se nós formos estudar e ler todas as cartas dos apóstolos, nós vamos observar a ênfase que eles dão muito àqueles que agora são servos do Senhor, a viverem uma vida de acordo com as instruções do nosso Senhor Jesus. E não andar mais segundo o entendimento dos homens, segundo a carne. Observem que até a questão de ele falar, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que furtava ou roubava, não roube mais. Vamos observar um exemplo na própria palavra de Deus, muito interessante, aqui de um publicano chamado Zaqueu. Veja lá em Lucas capítulo 19, Lucas 19, Lucas 19. Entrando em Jericó, atravessou Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro e a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo: e ele se hospedara com homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Olha que exemplo da palavra de Deus, que exemplo aqui de um homem que entendeu o que era seguir Jesus, andar na fé, andar agora com o Senhor. O Espírito Santo já lhe comunicou que a partir de agora uma nova vida. Não devia e nem deveria mais viver como aquele velho homem, se aproveitando, usurpando, roubando, enganando, e nem tampouco sendo egoísta, desejando e querendo tudo só para si. Ele é tocado e ele diz: olha, resolvo dividir os meus bens com os pobres. Como também ele disse: e se em alguma coisa eu defraudei, eu enganei, eu usurpei, eu quero devolver em dobro. É isso que acontece na vida do homem que conhece a Cristo, que anda e passa a andar agora com Jesus, porque o Espírito Santo passa a estar nesse coração, a conduzi-lo a viver uma vida de acordo com os padrões do Senhor, de acordo com os padrões da palavra de Deus. E esse é um exemplo clássico na palavra de alguém que entendeu o que é seguir Jesus. Por isso, o apóstolo Paulo está dando ênfase, ou o apóstolo Pedro dando ênfase acerca de cultivar esse caráter cristão, de viver uma vida de acordo com os padrões da palavra de Deus. O crente, na realidade, queridos, ele vai andar contramão dos ímpios. A palavra de Deus nos diz assim, em 2 Timóteo, no capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3.
olha só como são as obras dos homens ímpios, segundo a palavra de Deus. E nós podemos vivenciar isso muito hoje, nos dias de hoje. É importante para você saber isso também, Timóteo, que nos últimos dias vai ser muito difícil ser cristão. Isso aqui eu estou lendo numa linguagem atualizada, ou seja, uma linguagem não é de hoje. Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão orgulhosas e fanfarronas, zombando de Deus e desobedecendo aos pais. Será que isso está acontecendo no dia de hoje? Sendo ingratos com eles e completamente más, serão duras de coração, nunca se submeterão aos outros, serão constantemente mentirosos ou mentirosas, desordeiras e não se incomodarão com a imoralidade. Serão rudes e cruéis e escarnecerão daqueles que procuram ser bons. Então, essa é as atitudes, as obras, o caráter dos homens ímpios nos últimos tempos. Mas isso não era algo só daquele tempo, ou melhor, dos tempos de hoje, mas também daquele tempo, e era por isso que os apóstolos já estavam avisando o povo de Deus a viver de acordo com os princípios do Senhor. Isso, o cultivo do caráter cristão. Segunda coisa, ele vai falar também que o Senhor, ele tem dado tempo. Ele tem dado tempo para todos se arrependerem. Ontem mesmo eu falando com uma pessoa por telefone, e ele contraiu o coronavírus, infelizmente, mas graças a Deus já está bem melhor, já voltou a trabalhar, ficou muito mal, estava me contando como é difícil e muito ruim estar com esse problema, falta de ar, não conseguir dormir, todas essas coisas, características dessa enfermidade, desse vírus aí. Mas ele já está trabalhando, está bem, melhor. Mas ele também, como outros, fizeram a mesma pergunta para mim de novo. Pastor, como é que pode? Eu conheço fulano de tal que só vive na cachaçada. O cara está aí, não usa máscara na rua, andando para lá e para cá, fazendo isso e aquilo, e está bem. Eu ainda não vi um cachaceiro internado, ele me falando, né? Ele que teve coronavírus, estou me referindo a uma pessoa que teve e que ficou isolado, ficou sendo medicado em casa, tudo dentro dos conformes, mas ele, como muitos que questionam, como com um camarada que vive na vida de cachaçada, né, disse daquilo, nessas vidas que nós acabamos de ler aqui em 2 Timóteo capítulo 3, que as obras dos homens dos últimos tempos. E eu disse novamente, querido, eu entendo pela palavra o seguinte: Deus tem dado tempo para muitos se arrependerem, virem a Jesus, né? Muitos julgam estar demorado. Por que Jesus não voltou? Porque ainda tanto tempo que eu ouço que Jesus vai voltar, e até agora nada. Deus está dando tempo para muita gente se arrepender, vir a Jesus. Porque Deus é bom, é misericordioso, e Ele sabe o que é morrer sem Cristo nessa vida e ir para o inferno de fogo e ser atormentado por todas as gerações, por todos os tempos, por toda a eternidade. Por isso que Ele tem dado tempo para muitos se arrependerem e virem a Jesus. Então, nós como cristãos, nós precisamos entender isso, que essas pessoas, esses falsos mestres que surgiriam no seio da igreja, para justamente levar aqueles que procuram ser direito, viver uma vida correta, dizer não
não adianta, não é por aí, você está sendo puritano demais, está sendo santarrão demais. Uma mentirazinha não vai levar ninguém à condenação, né? Você, por aqui e acolá, e um monte de coisa. E o apóstolo Pedro está falando de gente que está no seio da igreja, disseminando essa coisa. São os falsos profetas. E nós podemos observar aqui, no capítulo 2, não é, de 2 Pedro, voltando para 2 Pedro, capítulo 2. Assim como no meio do povo, olha só, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós, olha, entre vós, falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. A extensa descrição de Pedro das características desses falsos mestres expõe a futilidade e a corrupção de suas estratégias, seus ensinamentos e estilo de vida. E a arrogância e o egoísmo que eles demonstram, achando que eles estão até acima da lei de Deus. Infelizmente, nós estamos vivendo esses dias. Tem muita gente no seio da igreja, pregando de uma maneira até muito eloquente, mas que as suas vidas não condiz com aquilo que ele está pregando. E, é claro, ainda incentivam outros a andarem assim. A Bíblia nos fala que Jesus, ele exortou, uma das coisas que ele ensinou aos discípulos quando procuraram saber acerca das coisas dos últimos tempos, dos sinais dos últimos tempos. A primeira coisa que ele veio falar e que ele falou foi os falsos cristos, os falsos profetas, os falsos mestres. Por que essa preocupação? Porque isso seria uma realidade na igreja daquele tempo e na igreja contemporânea, na igreja atual. E muito mais hoje. Nós sabemos quanta gente por aí fala em nome de Deus, mas é desassociados de Deus, dos seus princípios. E que nós temos que ter muito cuidado, querido, com pessoas, com gente que vai para a internet e fala, dizendo que está falando em nome de Deus. E tantas outras doideiras. A gente já ouviu falar até de pessoas que em nome de Deus tirou a própria vida, tirou a vida da sua própria família, dizendo em nome de Deus, apareceu isso, apareceu aquilo, alguém me falou assim para fazer isso e fazer aquilo. Nós temos que ter muito cuidado para o que se ensina hoje. E a internet, a televisão, que é o meio de divulgação de muitas coisas, está cheio de pessoas ensinando que parece ser direito, mas, como o próprio apóstolo advertiu, é caminho de morte. No final das contas, o Senhor justará e entrará em juízo com essas pessoas. O fim deles é certo. A terceira coisa é a confiança na volta de Cristo. É a confiança na volta de Cristo. 2 Pedro, capítulo 3, 4 e 12.
2 Pedro, capítulo 3. De 4 a 12 diz assim: E dizendo, onde está a promessa da vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. A Bíblia diz assim, versículo 10: Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nelas existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. A vinda de Jesus está próxima. E todo aquele que verdadeiramente está sendo ensinado e treinado nisso, vai estar atento, vai estar vigilante para esse tempo. É interessante observar que a ceia do Senhor, descrita ali em 1 Coríntios capítulo 11, 26, ela fala o seguinte: que todas as vezes que comermos o pão e bebermos o cálice, devemos lembrar da morte e da volta do Senhor Jesus. Olha só, isso é algo que se pratica todo mês, para nós aqui. A maior parte das igrejas evangélicas, elas praticam a ceia do Senhor de mês em mês. Pode ser que exista algumas que praticam semanalmente, não é? Eu não sei, eu conheço poucos, mas a Bíblia diz: todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, quando nós estamos ceando, nós estamos ali procurando lembrar que houve a primeira vinda, que Jesus veio, entregou sua vida por nós, morreu pelos meus pecados, morreu pelos nossos pecados, para nos salvar, para nos perdoar, para nos levar para os céus, aonde Ele vive. Pois Ele declarou: aonde eu estou, eu quero que vocês estejam também. Quando Ele falou aos discípulos em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse eu não teria dito, pois vou preparar lugar, pois onde eu estou eu quero que vocês estejam comigo. É a vontade do Senhor, é o sonho de Jesus para nós. Mas isso porque Ele veio e entregou sua vida, morreu pelos nossos pecados, e nós, eu e você, que um dia ouvimos a mensagem e pela fé acreditamos e entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus, Ele nos deu o direito de ser filhos de Deus. Nós vamos estar sempre fazendo isso, lembrando que aconteceu isso. Nunca deixarmos de olhar para o Calvário, que uma morte muito horrível aconteceu. Mas essa morte foi para o meu benefício, para o seu benefício, para que pudéssemos ter vida e vida com abundância. Mas também Ele diz: até que Ele venha, até que Ele venha, até que Ele volte. Olhar para frente, estar sempre olhando para frente, para a volta de Jesus. Não deixar que isso, que nada, nem falsos profetas, falsos ensinos, ou mesmo as atividades, ou as distrações, ou as obras da carne, venha nos tirar desse propósito, de nós olharmos para a frente e para a volta do Senhor Jesus, aguardando a qualquer momento a sua vinda.
Então, queridos, olha, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. O Senhor é longânimo, Ele é misericordioso, está dando tempo. Se ainda Jesus não voltou, e se ainda o mundo não entrou nesse colapso que está descrito em 2 Pedro, que os céus se desfarão no grande estrondo, e as obras que existem, a terra será tudo queimado, segundo a palavra. Se não aconteceu nada disso, é porque o Senhor está dando tempo para nos arrependermos, para nos voltarmos para Ele. Então, vejam isso e atente para o que o Senhor está fazendo. Tenha curiosidade de saber sobre isso mais, de estudar sobre isso, em nome de Jesus, porque os discípulos tiveram o desejo de saber, Senhor, como será esse tempo? E Ele, é claro, com muito amor e carinho, e com muita disposição, e com paciência, falou para os discípulos naquele tempo, e que é para mim e para você hoje também. Mas, olhe para a palavra de Deus, se atente para isso, veja os sinais, que os dias que nós estamos vivendo é verdadeiramente os últimos dias, e os sinais estão aí. Nós estamos vivendo, já acredito, num final de uma pandemia aqui no Brasil e no mundo. No Brasil ainda existe ainda, sim, mas, como alguém disse, o pior já passou. Mas o que eu quero justamente trazer nesse momento nunca passamos por isso. O que é isso? Aonde praticamente o mundo parou por causa disso. Tantas atividades pararam, as igrejas fecharam as portas. O que é isso? Sinais dos últimos dias. E isso é para o povo de Deus estar mais atento. E para aquele que ainda não é, vir a Jesus, se arrepender. Você que está fraco, volte para Deus. Você que está ainda em dúvida, é tempo de voltar para Jesus. É tempo de se reconciliar com Deus. Você que está afastado dos caminhos do Senhor. Você que um dia esteve até aqui louvando o Senhor, cantando, fazendo parte do grupo de louvor, ou mesmo de alguma atividade aqui, e hoje não está fazendo parte. Volte para Deus, se reconcilie com o Senhor e volte a trabalhar para Jesus. Porque enquanto o Senhor Jesus não vem, a nossa tarefa é se firmar nele cada dia, mas também pregoar o Evangelho para que muitos venham ao arrependimento. Amém, queridos? Deus abençoe você nessa noite, por meio dessa santa palavra, e assim continuarmos seguindo o Senhor. Vou orar agora por você, por todos aqui presentes também comigo nesse lugar. Pai, nós te agradecemos pela bênção dessa noite, pela tua palavra que nos orienta, que nos ensina, que nos exorta, que nos consola também e que nos traz esperança. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por tudo isso. Que o teu Santo Espírito continue nos ensinando, falando aos nossos corações, nos mostrando, Senhor Deus, cada dia, aonde devemos arrumar, consertar, porque ainda estamos nessa terra em tratamento, ainda estamos, Senhor Deus, sendo tratados, sendo curados, pois não chegamos à perfeição ainda. Mas como disse o apóstolo Paulo, corro para esse alvo, para esse objetivo, para a perfeição em Cristo Jesus. Mas enquanto isso não acontece, ainda não aconteceu, Senhor, ajude-nos. Vai tirando, Senhor, mostrando a cada um de nós aquilo que precisa ser tirado e aquilo que precisa ser acrescentado, para que vivamos uma vida nessa terra de acordo com os teus padrões, de acordo, ó Deus, com a tua vontade. Ajude-nos, abençoe, Espírito Santo, nos capacite para isso, nos dê vitória sobre o pecado, Senhor, nos livra, Senhor Deus, de todo homem mau, de todos aqueles, Senhor Deus, que, como aprendemos um pouquinho hoje, entra no seio da igreja com falsos ensinos, falsas, até mesmo ministrando
coisas, ó Deus, que ao invés de se aproximarmos do Senhor, nos distancia. Ajude-nos, livra-nos desses homens maus, Senhor. Nessa noite eu peço que o Senhor abençoe a cada um desses amados irmãos em seus lares, em suas casas que nos ouve. Senhor, abençoe essa casa, essa família poderosamente, Senhor. Quero também orar pela nossa nação, pelo Brasil. Senhor, abençoe nossa nação. Abençoa, Pai, em o nome de Jesus. Muda a nossa história como nação brasileira, Senhor. Que venha um novo tempo, Senhor Deus, de prosperidade. Um novo tempo, Senhor Deus, de salvação, de reconciliação sobre o Brasil. Senhor, de arrependimento para essa nação. Em o nome de Jesus. Abençoa os nossos líderes, aqueles que o Senhor levantou, as autoridades que estão acima de nós, nosso presidente, a sua equipe de governo, Senhor, a todos os que fazem e estão, Senhor Deus, com esses cargos e encargos sobre seus ombros para dirigirem, Senhor, esse povo. O nosso governador aqui no estado do Amazonas, o nosso prefeito na nossa cidade de Manaus, Senhor, abençoe esses homens. Dá sabedoria, Senhor, para eles governarem, para fazer o seu melhor. E a todos, a equipe de governo, da prefeitura, Senhor, abençoe, em o nome de Jesus. Aqueles que estão trabalhando na linha de frente ainda, Senhor, os médicos, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, Senhor, esses que estão ali nos hospitais, Senhor Deus, nas ambulâncias, cuidando, tratando daqueles que ainda estão enfermos. Meu Deus, abençoe, livra-os desse mal, Senhor, de enfermidade que está assolando, que ainda assola o mundo, ainda assola o nosso país. Livra essas pessoas desse mal, Senhor, em o nome de Jesus, que eles possam ir para o seu trabalho e voltar para o seio da sua família, Senhor, vivos e com saúde, Pai, no nome de Jesus. Abençoe, assim, ó Deus, que logo nós possamos voltar às atividades, Senhor. Abençoe a nossa terra, para que logo, Senhor, possamos as fábricas voltarem a funcionar como funcionava antes, o comércio, Senhor, também, e assim, Senhor Deus, as igrejas abrirem as portas novamente para receber as pessoas para ouvir a Tua palavra. Assim oramos, Senhor Deus, abençoe nossa nação, abençoe o nosso Brasil, em o nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus, amém. Aqueles que aqui que estão comigo trouxeram suas ofertas, nós vamos orar agora, orar por você que entregou na semana a sua oferta, o seu dízimo. Quero orar por você nessa hora. Pai, nós te agradecemos também por fazermos parte dos mantenedores desta obra, assim como aquelas mulheres no capítulo 8 de Lucas, que elas passaram a servir o Senhor Jesus com seus bens. Elas ali entenderam que o ministério de Jesus necessitava e precisava, Senhor, de mantenedores, e elas se tornaram as mantenedoras daquele ministério. Assim como nos dias de hoje, o Senhor tem levantado muitos a serem mantenedores, a ofertarem, a dizimares na tua casa, para que haja, Senhor Deus, mantimento na tua casa, e assim venhamos continuar esse projeto, Senhor. Abençoe em o nome de Jesus cada um, Senhor, com as ricas bênçãos, provisão, Senhor, saúde, livramento, Senhor, e prosperidade financeira nesses dias. Eu oro pedindo em o nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Senhor, nos dê uma semana abençoada, de vitória, aonde, Senhor, venhamos gozar de saúde, de livramento, também, Senhor Deus, de provisão, que o alimento não falte nesse lar, nessa casa, que haja com abundância, em o nome de Jesus, Pai.
Abençoe assim, Senhor, e nos livra de balas perdidas, do homem mau, que mesmo com tudo isso, com essa pandemia, não deixou de ser mau, não deixou de roubar, de tomar objeto, de invadir lares para roubar, comércio. Senhor, proteja-nos desse mal, dessa violência. Nos proteja também, Senhor, de vírus e bactérias horríveis que assolam a humanidade nos dias de hoje. Proteja-nos, guarda-nos, em o nome de Jesus. Assim eu peço que o Senhor nos dê essa semana de vitória, abençoada, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom Lahema. Paz e prosperidade sobre a tua vida. Uma semana de vitória, querido. Deus te abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.